Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Sá e hoje vou falar sobre o Dia da Consciência Negra. E aqui vai a primeira pergunta: o que comemorar no Dia da Consciência Negra? Há pouco mais de 300 anos, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares era morto. E foi um dos grandes ícones pela luta pela liberdade dos povos escravizados aqui no Brasil. Algum tempo depois, no dia 13 de maio de 1888, os escravos são libertos. Abolição dos escravos. Infelizmente, não tiveram direito, depois da liberdade deles, à educação, à cidadania, porque poucos ou quase nenhum podiam votar ou ser votados, e ao trabalho. Ou seja, preferiram trazer os brancos europeus para trabalhar aqui. E o que aconteceu com essas populações de ex-escravos? Foram marginalizados, foram deixados à margem da sociedade, sem esses direitos que eu acabei de falar. E o que estava por trás disso? Um processo nefasto de branqueamento do país. As elites brancas brasileiras deixaram essas populações à margem da sociedade para que, com o tempo, morressem à míngua, desaparecessem. E com a vinda de brancos europeus para cá, o Brasil, gradativamente, passaria a ser um país branco. Então, a gente percebe o quanto, na história do nosso país, que foi o último país do Ocidente a abolir os escravos, essas populações ficaram relegadas à marginalidade, à margem da sociedade. E outros processos também perpassam pela história dos negros aqui no Brasil, como a ideia do mito da democracia racial. Há uma miscigenação aqui no Brasil, e isso é um fato, coisa que talvez não aconteça em nenhum outro lugar do mundo. Mas não há uma democracia, nunca houve uma democracia racial no Brasil. Negros não são tratados como brancos aqui, e nós sabemos disso. E isso a gente pode perceber em vários âmbitos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em 2010, o censo do IBGE dizia que mais da metade da população brasileira é negra. Dos 204 milhões hoje, mais de 100 milhões são negros. Isso é um fato. Agora, vejamos o nosso Congresso Nacional. Temos 513 deputados federais, que representam o povo, a população do Brasil. Temos 81 senadores, que representam os estados brasileiros. Mas quantos desses são negros? Talvez nem 10%. A coisa fica mais gritante quando a gente passa para outros setores da sociedade. A educação, por exemplo. Até pelo menos 15 anos atrás, quantos negros estudavam nas universidades federais públicas do nosso país? Pouquíssimos. Somente com a política de cotas de inclusão, as políticas afirmativas, é que hoje a gente vê uma quantidade maior. E mesmo assim não chega nem à metade. Então há uma desproporcionalidade. E ela avança para outros setores, como as mídias, por exemplo. Por exemplo, quantos jornalistas, âncoras dos mais importantes jornais do Brasil são negros? Nenhum. Alguns jornalistas negros, eles participam, certo? Mas não são âncoras. Eles não apresentam o jornal, a não ser no final de semana ou no feriado. Eu acho que o único jornalista negro que eu vi como âncora mesmo aqui no Brasil foi um da TV Record, um jornalista da TV Record. A TV brasileira também tem outras peculiaridades. As novelas, então, por exemplo, quem são os empregados? Quem são os bandidos marginais? Na maioria das vezes, e os pobres? São negros. A gente teve até uma novela em que a protagonista, olha o nome, a escrava Isaura. A escrava era branca. Tivemos uma minissérie de uma personagem negra no Brasil, Chiquinha Gonzaga, e que a atriz que fez o papel dela era branca. Tivemos até uma outra novela em que a protagonista era negra, mas no final casou com um homem branco. Ou seja, são algumas
características que a gente tem aqui no nosso país e que reflete a realidade de que não existe democracia racial e de que há uma desproporção enorme, certo? Com respeito à inserção e à participação e à visibilidade do negro na sociedade. Os presídios nem se falam, 90% dos presidiários são pobres e negros. A gente até chegou a ter presos brancos com a Lava Jato, mas não passam 1, 2 anos na cadeia e de repente estão em casa, em prisão domiciliar, fazendo festas. A maior farra, como a gente acabou de ver semana passada nos vídeos. Então há uma democracia racial no Brasil? Existe uma consciência negra no nosso país? Ainda está longe de acontecer. Que possamos ver o outro com os olhos do outro. Que a gente aprenda a não ver mais a pele das pessoas, mas que a gente possa conseguir enxergá-las como elas se veem, como cidadãs, cidadãos, como pessoas, como qualquer uma outra. Porque por dentro, todos nós temos a mesma cor. E o sangue de todos nós é vermelho. Que possamos criar em nós uma consciência negra, para que, com o tempo, quando andarmos pelas calçadas, as pessoas não precisem mais sair delas por causa da cor, da pele daqueles que lá estão andando. É isso aí, pessoal. O que comemorar no Dia da Consciência Negra? Resistência. E a ideia de que muito ainda precisa mudar. Grande abraço. E muita luta ainda. Até mais.